As cópias da Fórmula 1 sempre é algo que realmente chama a atenção da maioria dos fãs da categoria, mas aparentemente a Mercedes nesse momento pode ser a equipe que vai fazer um plágio, de certa forma, de um outro carro nesse ano de 2022. Aparentemente eles podem mudar todo o conceito do W13 copiando o RB18 da Red Bull. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente a equipe Mercedes vem sofrendo com relação a desbloquear o potencial do W13 desde o início do ano de 2022. O GP de Barcelona foi um marco para a equipe alemã, onde ela conseguiu melhorar um pouco mais seu carro e entender um pouco melhor como ele funciona nas outras pistas. Depois nós tivemos mais um tempinho ali de dificuldades ali dentro da Mercedes, até nós chegarmos ao circuito de Montreal, onde novamente ela conseguiu um bom desempenho. Mas o GP de Silverstone foi diferencial para a equipe alemã, mas em uma pista que talvez tenha, sim, de certa forma, algumas características que gerem um pouco de vantagem para eles nesse caso. No fim das contas, aparentemente eles já estudam a possibilidade de copiar o carro de equipes rivais, entre elas a Red Bull e talvez até mesmo a Ferrari. Isso tudo porque, segundo muitas fontes aí, eles perceberam que talvez o conceito Zero Side Pods utilizado pela equipe alemã não seja a melhor saída nesse regulamento de 2022, um regulamento completamente novo, em que eles buscavam, através desse conceito, ter um assoalho um pouco mais exposto e diminuir a área de arrasto desses Zero Side Pods. Parece que o tiro saiu pela culatra, gerando principalmente bouncing e porpoising. Mas a grande possibilidade é realmente copiar ali os carros da Red Bull na intenção de melhorar a eficiência do W13 até o final desse ano. Claro que talvez isso não aconteça, mas vamos entender um pouco mais sobre quais são os planejamentos da Mercedes nesse caso. Será mesmo que ela vai acabar copiando o RB18 na cara dura? Saiba tudo sobre isso nesse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. Mas antes, eu queria lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo. Muita gente se esquece e isso atrapalha muito o canal Hora do Piloto. Na verdade, atrapalha qualquer canal do YouTube. Então não se esqueça, deixe o like, o gostei aqui embaixo. Se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação, falar um pouco mais sobre esse assunto e por que isso realmente é tão importante dentro da Fórmula 1. Porque a Mercedes pode acabar copiando o RB18 nesse ano. Como todos nós sabemos, a equipe Mercedes é uma das maiores batalhadoras da Fórmula 1 de todos os tempos. Conseguiu conquistar ali 8 títulos mundiais nesses últimos anos. Realmente um recorde inesquecível. Foi o time mais dominador de todos os tempos da Fórmula 1 até esse exato momento. Mas nesse ano tudo ficou um pouco mais difícil. Com a chegada do W13, parece que eles erraram com relação ao conceito, que conseguiu ser melhorado e muito nos últimos GPs, desde o GP de Barcelona, como eu já disse desde o início desse vídeo. Mas uma situação ainda é preocupante. A equipe não está no lugar onde ela gostaria nesse ano de 2022, e talvez isso seja em decorrência desse novo conceito do W13, do Zero Side Pods. E aparentemente ela está disposta a fazer quase tudo para colocar esse carro na primeira posição do grid ainda nesse ano. Parece que apesar de ganhar de um lado ali dos side pods, a Mercedes perde de outro. O assoalho, como eu já disse, está mais exposto, o que permite que esse efeito solo acabe gerando mais aderência, mas também gera de certa forma um efeito de porpoising que é muito prejudicial, já que ele começa com um pouco de antecedência quando comparado aos outros times da Fórmula 1. No fim das contas, a Mercedes tentou fazer uma mágica, mas provou veneno nesse ano de 2022. Com isso, Mike Elliott, que é um dos diretores ali da equipe alemã, acabou provando, acabou admitindo que eles pensam sim em copiar alguns conceitos utilizados principalmente pela equipe Red Bull, conceitos esses que podem ser muito benéficos para a Mercedes no longo prazo, já que a equipe da Fórmula 1 está tendo condições de entender um pouco mais como o RB18 funciona e, consequentemente, eles podem sim acabar copiando algumas partes do carro que podem gerar uma certa vantagem para o W13. Acho que a carroceria, a parte que é visivelmente diferente,
provavelmente não é o principal diferencial, se você quiser. É o detalhe no design do piso. Avaliamos alguns dos conceitos nessa direção. Não vou dizer para onde vamos, mas vamos olhar para essa solução da Red Bull. Acho que seria tolice não ter um nível de humildade e não pensar que você pode ter entendido errado e não ir ver o que todo mundo fez. E isso não é apenas o conceito da Red Bull, isso é olhar para todos os conceitos de cima a baixo, na grade e dizer o que parece interessante e por quê. No fim das contas, aparentemente, Elliott entende que o principal defeito do W13 não está tão ligado assim aos Zero Side Pods, mas sim a algum tipo de conceito ligado ao assoalho do carro, a parte que fica logo embaixo ali do W13 e que poderia sim acabar copiando o RB18 ainda nesse ano. Claro, o conceito Zero Side Pods pode também ser modificado, se eles não entenderem que ele venha gerar algum tipo de resultado, mas o foco nesse momento está com toda certeza no assoalho da Red Bull, que também foi replicado inclusive pela equipe Ferrari no F175. Nesse canal inclusive eu já postei vídeos falando sobre essa situação, onde a Ferrari utilizou o conceito da Red Bull para criar um assoalho até mais eficiente do que o do F175 desde o início do ano. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo, é só procurar aqui nos vídeos do Hora do Piloto. Mas no fim das contas, aparentemente a Mercedes está disposta sim a estudar outros conceitos, inclusive de outras equipes que não sejam as da ponta do grid da Fórmula 1. Mas apesar da ansiedade aí de muitos fãs da Mercedes e provavelmente da ansiedade também dos seus pilotos, mecânicos, engenheiros e dos chefes ali da Mercedes, eles precisam estudar melhor essas soluções da Red Bull para principalmente entender o porquê elas funcionam tão bem no RB18 e se realmente faria sentido aplicá-las no W13 para o ano que vem ou talvez até mesmo ainda para esse ano. A intenção de cópia precisa ser muito bem calculada para que eles não gastem muito dinheiro de forma indevida nesse ano de 2022, um ano tão complicado quando nós falamos sobre o novo teto orçamentário da Fórmula 1. Acho que, como ex-aerodinamicista, o que você tenta fazer é entender o que pensa que está acontecendo no campo de fluxo. Você descobre o que quer fazer com o campo de fluxo e a partir daí desenvolve as formas da carroceria. Então vamos olhar para isso e dizer o que achamos que a carroceria da Red Bull faz e por que faz isso. É o mesmo para todos os outros carros, para cima e para baixo no grid. Então, veremos o que podemos aprender com isso e veremos o que podemos aplicar. Talvez vejamos mudanças este ano, talvez vejamos mudanças no próximo ano, ou talvez fiquemos onde estamos. Acho que essas são as perguntas que estamos tentando responder. Mike Elliott também falou sobre esse novo conceito dos carros da Fórmula 1, que faz toda a diferença com relação a como eles vão se comportar ainda nesse ano de 2022. Aparentemente, esses novos carros, como nós já sabemos, acabam realmente privilegiando o efeito solo realmente, a parte de baixo do carro, o assoalho, que gera uma pressão aerodinâmica incrível e que faz toda a diferença no fim das contas. Segundo Elliott, o que acontece basicamente é que esse efeito solo acaba conseguindo fazer com que a asa dianteira e a asa traseira não sejam extremamente importantes no carro de Fórmula 1. Claro, elas são de muita importância, geram uma pressão aerodinâmica que precisa sim ser considerada, mas o efeito solo nesse momento é a parte mais importante quando nós falamos de pressão aerodinâmica dos carros atuais da Fórmula 1. É a parte que mais gera diferenciação entre os carros do grid. Este ano, a Fórmula 1 adotou a aerodinâmica de efeito solo para criar a força descendente do carro, o que significa que está tudo no chão e seus vórtices. Acho que é bastante óbvio olhando para o carro. Fizemos uma grande mudança em Barcelona na maneira como estávamos tentando usar a aerodinâmica. Ao fazer isso, fizemos algumas boas incursões no salto, mas fizemos isso provavelmente comprometendo parte do desempenho aerodinâmico do carro. E realmente faz sentido o que Mike Elliott disse. Isso porque, apesar deles terem tido um salto em desempenho no GP de Barcelona e nos GPs posteriores também à Espanha,
me parece sim que não estavam tendo o mesmo desempenho que eles esperavam com relação ao simulador da Mercedes. O que eles esperavam era sim um desempenho diferente, acima da média, que faria realmente o W13 se comportar como um carro vencedor de corridas. Mas por conta do porpoising, que era algo completamente inesperado nesse ano, eles realmente acabaram perdendo, mesmo após essas mudanças aerodinâmicas feitas no GP de Barcelona de Fórmula 1. Então essa atualização foi realmente uma tentativa de trazer isso de volta, tentando adicionar desempenho ao carro e apenas avançando genuinamente no tempo da volta. E o objetivo é fazer isso sem comprometer o salto ou qualquer outro tipo de lado negativo que poderíamos ter. É claro que no fim das contas, aparentemente, a Mercedes vem sofrendo e muito com esses problemas, relacionados ali ao porpoising, bouncing e tudo mais. E com esses novos regulamentos, ou melhor dizendo, a nova forma da FIA averiguar os carros da Fórmula 1, parece que a Mercedes pode perder ainda mais, porque como nós sabemos, ela vai utilizar aqueles sensores para identificar quais carros têm maiores níveis de porpoising e quais têm menores níveis. Consequentemente, se a Mercedes não consertar esses problemas urgentemente, ela poderá ali perder muito mais desempenho ainda nesse ano de 2022. No fim das contas, parece que a equipe alemã pode sim acabar sofrendo um pouco mais, e a melhor alternativa seja copiar o carro da Red Bull. Mas quando nós olhamos para trás, principalmente no último GP desse ano, o GP de Silverstone de 2022, nós percebemos que talvez o W13 já tenha sido consertado em algumas situações, principalmente relacionadas ao bouncing e porpoising. Porque quando a gente analisa aquele GP, nós percebemos que os kicks eram mínimos, realmente menores inclusive do que diversas equipes que estavam disputando a vitória naquele GP específico. No fim das contas, se a Mercedes vai ou não conseguir bater Ferrari e Red Bull nesse ano, isso é um mistério por enquanto. Nós precisaremos ver os próximos GPs para entender o que realmente vai acontecer. Mas a gente pode sim dar a nossa opinião, falar o que a gente acredita. E para isso eu abro esse momento do vídeo para que você tenha a oportunidade de falar o que você pensa. Então, já comenta aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita mesmo que a Mercedes vai conseguir bater Red Bull e Ferrari através de algumas mudanças no carro, através de mudanças em Silverstone? Você acha mesmo que ela vai ter que copiar o RB18? Ou você acredita que, de certa forma, agora nós veremos uma Mercedes competitiva apenas no ano que vem, em 2023? Já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre todos esses assuntos. O que eu acredito com toda sinceridade é que a Mercedes vem forte e muito forte a partir do ano que vem. Eu acho que nesse ano ela será sim capaz de vencer algumas corridas. Acredito que isso venha muito rapidamente, inclusive, principalmente nessa última parte aí dessa primeira metade do campeonato, antes das férias de verão. Ainda faltam 3 GPs e aparentemente esses 3 próximos GPs devem ser positivos para a equipe alemã. Acredito eu que em algum deles deva haver algum tipo de vitória ali da Mercedes em algum desses 3 próximos GPs. Mas não antes disso, certo? Mas não para o ano todo de 2022. Eu acho realmente que a Mercedes venha mais forte no ano que vem. Esse ano talvez venha com algumas vitórias, mas não é vitórias capazes de colocá-la com a vitoriosa no campeonato mundial, nem de pilotos e nem de construtores. Claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, você pode ter a sua também. Como eu já disse, eu incentivo inclusive que você deixe o seu comentário aqui embaixo falando o que você pensa sobre esse assunto. Se você realmente gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu gostei faz toda a diferença e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações. Essa é a única forma que você tem de não perder vídeos novos do Hora do Piloto. Então se inscreva, ative o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!